Ela é dividida em 5 partes. Além dela ser dividida em Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo, ela é dividida em partes, né, em gêneros literários: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Então, hoje nós vamos pregar usando as histórias da Bíblia. E é uma mensagem bem profunda e bem importante. Vai ter a ensinação com as crianças, vai ter vídeo, vai ter texto bíblico dentro da mensagem de hoje. Eu quero que os laranjinhas fiquem orando, né? E ninguém converse, ninguém fique conversando, senão eu vou mandar se calar. Porque para estudar a palavra de Deus, a gente precisa de reverência, espírito aberto, guarda todas as armas, deixa as armas guardadas e fica desarmado, de coração aberto. Tá bom? Vamos orar, crianças. Se as crianças ficarem em silêncio, elas vão se surpreender com o que eu vou fazer amanhã. Certo? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas alegrias, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, por essas noites que nós estamos aqui, por esse grupo. Já somos amigos, já sabemos o nome uns dos outros, quase todos a gente já sabe o nome. E nós queremos, Senhor, juntos estudar a Tua Palavra. Sim, Deus. Já temos visto vários assuntos importantes e hoje nós vamos aprender uma mensagem muito importante, muito rica, que nós encontramos princípios fundamentais para mudar a nossa vida, para que o Senhor possa agir na nossa vida, em nome de Jesus. E quem quer mudança diz amém. Amém. Muito bem. Gente, nós já vimos vários temas aqui, temas polêmicos, temas difíceis de se entender e aceitar, temas cheios de esperança, temas agradáveis, temas leves, temas pesados, viu? Vamos ficar prestando atenção aqui, que eu vou chamar vocês aqui dentro da mensagem, eu vou chamar vocês. Certo? Ninguém conversando agora, prestando atenção, tá? A mensagem que nós vamos estudar hoje, gente, vocês já, dentro da mensagem, vocês vão perceber uma coisa. Existem igrejas que pedem e que tiram das pessoas. E em alguns cultos, em algumas igrejas, as pessoas passam a coleta várias vezes num culto. E existem igrejas que não pedem nada e que oferecem tudo de graça. E nessa noite, vocês vão entender porque que tudo que nós fazemos é gratuito, certo? Essa mensagem de hoje vai mostrar para vocês o que é que patrocina, quem é que patrocina tudo que nós fazemos gratuitamente. E o tema dessa mensagem de hoje é Deus em primeiro lugar. E vocês vão entender ao longo da mensagem o que é colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou convidar os personagens, vou posicionar eles para poder abrir a Bíblia, certo? Eu vou convidar aqui a de azul. Ela vai ficar aqui pertinho do seu Edmilson, com os seus pauzinhos na mão. Vai ficar ali abaixadinha, sentadinha ali, perto do seu Edmilson ali, ó. No chão mesmo, no chão. Aqui. Ali na batentinha ali, assim. Manuel vai vir para cá e vai ficar sentadinho aqui. Na história que eu vou contar, Manuel é o filho daquela mulher. Aquela mulher é uma mulher viúva e pobre. Ela vai representar uma mulher viúva e pobre e esse é o filho dela, certo? Agora, não, você é ali, você é do rico. Você é da classe do rico, embora. Embora, Júnior, você é da classe do rico. Não, se ele quer ficar perto de você, deixa na hora eu levo ele pra lá. Ele é do rico, viu? Essa história que eu vou contar ali, daquele lado azul, é uma história do Antigo Testamento. E que nós vamos aprender muito. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver outra história. Essa outra... Cadê o cadeira que estava aqui? Nessa história aqui, vai envolver Jesus, vem Jesus para cá, que é Rian. Chega, Jesus, você senta aqui. Você vai ficar sentadinho aí, só assistindo o que vai acontecer, viu? Você vai na cadeira, você vai representar Jesus, certo?
Ela vai vir na hora que eu chamar, porque ela vai participar aqui também. E esses aqui representam, essas meninas aqui, elas vão representar os ricos do Novo Testamento na história que vai se desenrolar aqui, que eu vou ler na Bíblia, certo? E ele é da classe dos ricos. Pô, fica aí perto de Jesus, fica, João. Ele está elegante, ele está muito elegante. Tá certo? Chegou mais algum menino aqui? Mais algum menino? Ou só tem as meninas? Ah, tem Francisco. Francisco, você vai fazer parte dessa história aqui, certo? Agora eu tenho que ter um negócio para ele, mas não tem esse paninho aqui. Peraí, só um minuto. Agora, silêncio, que nós vamos começar a mensagem. Olha, eu vou perguntar, vocês vão responder. O que vocês souberem responder, vocês respondam. Todos aqui já ouviram falar de dízimos e ofertas? Quem já viu, levante a mão. Muito bem. Dízimos e ofertas é um sistema bíblico, é um sistema de Deus que existe na Bíblia. Manuel, silêncio. Só que dízimos e ofertas é um sistema de Deus fundamentado e ensinado por Deus no Antigo Testamento. E nós vamos ver a continuação desse assunto do Antigo até o Novo, até o tempo de Jesus, tá certo? Nós vamos estudar sobre dízimos e ofertas, ou seja, sobre fidelidade financeira. Porque na Bíblia, fidelidade financeira não significa dinheiro. Fique silêncio, não se pode com ele não. Agora é comigo. Fidelidade em dízimos e ofertas não é assunto financeiro. Na Bíblia, fidelidade em dízimos e ofertas é assunto espiritual, certo? É assunto de adoração a Deus. E nós vamos ver as histórias. São duas histórias, e dentro dessas histórias vocês vão entender por que Deus requer o dízimo e as ofertas das pessoas, dos seus filhos, né? A primeira história está no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler, vamos ensinar. Davi vai botar um vídeo, porque eu quero que vocês nunca mais se esqueçam disso. E vocês podem ir para a igreja que vocês quiserem, certo? Se o princípio não for este, está errado. Se o princípio não for este, é o princípio bíblico. 1 Reis, capítulo 17, conta uma história. E eu vou movimentar os atores desse lado aqui. Olha, deixa eu contextualizar a história para vocês todos entenderem. Estava acontecendo uma grande fome na terra, em todos os lugares. Porque fazia 3 anos que não chovia. Naquele tempo, gente, não era como hoje. Porque hoje, se não chover, a gente sente falta, as águas diminuem, o pasto seca, os animais emagrecem, mas não falta alimento para a gente. Por quê? Porque hoje o mercado, o sistema é outro, tem armazenamento, tem congelamento, tem irrigação para manter as lavouras, né? Naquele tempo, no tempo que aconteceu essa história aqui, não existia nada disso. Era todo mundo vivia da lavoura, de plantar, de colher, de se alimentar. Não tinha como armazenar por muito tempo. Se não chovesse, não tinha alimento. Porque aí as plantas secavam, a terra secava e o resultado era fome, fome geral. E essa história aqui aconteceu num período que estava 3 anos de seca, não tinha mais nada verde, não tinha mais alimentação. E as pessoas estavam passando fome. E Francisco vai representar o profeta de Deus. Na época dessa fome, o profeta era Elias. Quem já ouviu falar do profeta Elias? Pronto. O profeta que era o profeta de Deus, o porta-voz de Deus no mundo,
naquele momento da fome, era Elias. E aí eu vou ler a história e vocês prestem atenção, que vocês vão entender o sistema de dízimos e ofertas, nessas duas histórias, né? Diz assim, Deus mandou o profeta, porque o profeta já estava sem nada, lá na terra do povo de Deus não tinha mais nada, estava todo mundo se acabando de fome. E aí Deus mandou que o profeta se levantasse e fosse para fora do país do povo de Deus. Disse assim, dispõe-te, levanta o profeta, fica em pé. Vá para Sarepta. Sarepta é aqui, onde está a viúva. Você chega aí onde está a viúva, certo? E a viúva se levanta e faz que estivesse caçando lenha, apanhando o cavaco de lenha. Se levanta, certo? Olha, diz a história assim, presta atenção à história. Deus disse ao profeta, dispõe-te, vá para Sarepta de Sidom e demora-te ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva, a mulher é ela, que te alimente, que te dê comida. Então, ele foi a Sarepta e chegando na porta da cidade de Sarepta, ele encontrou uma mulher que estava apanhando lenha e lhe disse, traze-me, olha o que o profeta pediu a ela, traze-me uma vasilha de água para eu beber. O que foi que o profeta pediu à viúva? Água para beber. Então ele tinha feito uma longa caminhada, com fome, com sede. E aí o profeta chega onde está a viúva e pede água. Água para beber. Quando ela, você vem para perto dela assim. Aí quando ela, aí pronto, fica aí. Quando ela se dirige para buscar água, quando ela vem para perto da casa para buscar água, ele diz, indo ela buscar água, ele a chamou e disse, traze-me, o profeta pedindo a ela, olha, traze-me também um bocado de pão na tua mão, para que eu coma. Ela respondeu, você vira para o profeta? Isso. Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, porque ela reconheceu que ele era o profeta de Deus, o Deus do céu, viu? Ela diz assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada em casa, senão um punhado de farinha numa panela, mostra aí, mulher, a panela. Um punhado tampado. Um punhado de farinha numa panela, ela virada para o profeta. Ele vira para o profeta. Olha, ela disse, eu não tenho nada em casa. Somente um punhado de farinha numa panela, bota a panela no chão, e um pouquinho de azeite numa garrafa, numa botija. A Bíblia diz botija, né? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E olha, você está vendo que eu estou procurando aqui, catando lenha. Peguei 2 cavacos de lenha e vou acender um forno para fazer o último alimento. Pega os cavacos, viúva, pega os cavacos de lenha, pega os pauzinhos na mão. Não se importa com esse menino rico. Esse menino é lá do Novo Testamento. Então Elias disse a ela, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e nem o azeite faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela acreditou. Ela foi e fez, segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, Elias, ela e o seu filho e toda a sua casa por todo o tempo. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, até quando o Senhor fez chover sobre a terra. Diga amém. Amém. Olha, agora se sente aí, vocês dois, Francisco e a viúva, se sentem aí aqui. Pode se sentar aí que eu quero explicar uma coisa para vocês, crianças, nunca mais se esquecer disso. E os adultos também. Gente, Francisco, não se importa com ele não.
Quando é que a gente deve ser fiel a Deus? É quando a gente tem muito? Ou é quando a gente não tem? Ou é todo o tempo? Quem tem uma resposta? Todo o tempo a gente deve ser fiel a Deus. Mas tem gente que não é fiel a Deus porque acha que se for fiel a Deus vai ficar em necessidade. Sendo que a pessoa já está em necessidade. Certo? Então já está ruim. Já vem ruim. Já está ruim. Já não dá. Já deve. Já não dá para pagar. Já não dá para fazer as coisas que a gente quer fazer. Aí Deus faz uma proposta. Tire primeiro o meu. Deus diz, primeiro para mim. O dízimo, que nós vamos ver já na Bíblia, o dízimo pertence a Deus. Para que Deus quer o dízimo? Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa do dízimo e das ofertas dos seus filhos para que o Evangelho seja pregado gratuitamente. Diga amém. Amém. Você sabe por que nós fazemos todos esse malabarismo aqui? Todo ano a gente faz. Todo ano a gente faz e a gente faz o ano todo. E se vocês olharem para nós, vocês vão ver que nossos transportes dizem nossa condição financeira. Para a gente trazer aqui uma panela de sopa, a gente tem que arranjar um carro para trazer. E eu quero dizer para vocês nessa noite uma coisa. Gente, dinheiro é uma coisa, bênção é outra. As bênçãos que passam na nossa vida e na nossa casa não cabem na nossa casa. Aleluia. Amém. Bênçãos que não cabem na nossa casa. Porque nós somos fiéis a Deus. E tudo que nós fazemos para o público, fazemos de graça, porque nós somos fiéis a Deus. Um dia eu vou contar para vocês a desgraça que eu vivia. Eu não vou nem contar de Edson, não vou nem contar de ninguém. Não vou contar a história de ninguém. Eu não estou autorizada a contar a história de ninguém. A minha eu posso contar. Gente, eu devia em Açu, em todo lugar que eu podia dever. Eu comprava ali em Rivaldo, ali na Cantina Dávila. Quando ainda era cantina, depois passou a ser supermercado, e eu continuei comprando fiado. Tudo que eu comia na minha casa era comprado fiado. Eu devia a todo mundo. Eu era doente, eu pesava 46, 47 quilos. Não podia fazer nada. Se a pessoa fosse arrumar minha casa, eu tinha que sair, porque eu entrava em crise. Os médicos já me desenganaram. Tinha me dito que em 2006, o médico disse que eu tinha 2 anos de vida, no máximo. Eu não prestava para nada. Eu tinha intriga, eu tinha conflito, eu tinha dívida na justiça. Eu tinha processo na justiça. Eu não prestava para nada, eu era uma pessoa destruída, totalmente destruída. Naquele dia aqui que eu falei que no dia que eu falei aqui que eu roubava, e aí Socorro disse assim, roubava o coração de homem. Eu roubava tudo, eu roubava o coração de homem também. Eu desrespeitava todas as leis de Deus. Eu não me importava com nada, eu só pensava em mim, eu era egoísta. E aí, essa história aqui, gente, essa história que eu estou contando para vocês hoje, foi a história da Bíblia que mudou a minha vida. Porque eu cheguei a dizer a Deus assim, Deus, até aqui eu dirigi minha vida do meu jeito. E deu tudo errado. Tudo deu errado. Do jeito que eu estou dirigindo, não dá para seguir. Eu vou morrer. O médico disse que eu vou morrer e eu vou morrer. Que eu não aguento mais. Eu fazia nebulização com o bichinho ligado lá na tomada, de 4 em 4 horas, eu não dormia. Eu tinha que ficar sentada a noite toda, porque eu não podia dormir, com o nebulizador ligado. Eu tremia, meu corpo todo tremia. Eu sentia meu coração bater nos pés. Muitas vezes eu dizia, Angelina, pega aquele meu pé para você sentir como está meu coração. Eu estava no fim. E aí, você usava bombinha, aqui, mudou você minha usava vida. as bombinhas, aquela... Já usava a bomba, aquela bombinha de aerolim. E eu ficava tremendo e nervosa, irritada, puxando briga até com o vento. Eu era uma pessoa destruída. Eu estou dizendo isso a vocês, eu sei que vocês não são tão destruídos quanto eu era. Mas se tiver alguma coisa desajustada na vida de vocês, sabe quem é que vai colocar vocês em ordem? Os princípios de fidelidade. Porque eu fiz um voto a Deus. Eu disse assim, Deus, eu sei que eu vou morrer.
eu não tenho mais resistência, o médico já me desenganou, eu vou morrer. Mas se o Senhor quiser que eu viva, se o Senhor quiser me curar, os médicos dizem que não tem cura. Todo tipo de remédio que existia eu já tinha usado, todo tipo de tratamento. Tratamento de 90 dias com uma injeção todo dia, tudo eu já tinha feito, não tinha jeito. Aí eu fiz essa oração, a partir dessa história. Eu disse, Senhor, eu só tenho dívida, intriga, problema, doença. E aí eu fiz essa oração, eu disse, se o Senhor quiser me curar, eu vou viver para o Evangelho. Agora penso que uma mulher que era perdida era eu. Eu não tinha uma saia, eu não tinha uma blusa de alça, eu amanhecia o dia já de batom, eu era perdida. E aí eu já disse, mamãe, se eu não faço um voto desse, você não vai cumprir. Eu disse, mas eu não já vou morrer? Eu não já vou morrer? Eu já vou morrer. Gente, Deus escuta quando você fala. Deus escuta se você falar do fundo do seu coração. Eu fiz o voto a Deus. Eu disse, Deus, eu vou ser fiel. Porque eu gastava o meu dinheiro e o de Angelina. A Angelina já trabalhava, já tinha o dinheiro dela, mas lá em casa, toda a vida, quem governa as coisas sou eu. Eu gastava o meu e o dela. E não dava para nada. Ela passava o mês todo, coitada, abastecendo a motozinha dela num cartão de crédito. Quando chegava o fudido pagar o cartão, não tinha dinheiro. Juntava uma fatura em cima de outra. Aí o diabo rodava o rabo em nós, de um jeito que não tinha para onde sair mesmo. Aí eu fiz o voto a Deus. Eu disse, se o Senhor me curar, se o Senhor der um jeito em mim, que até hoje eu não achei ninguém que desse um jeito em mim, nem meu pai, nem minha família, nem meu marido, nem ninguém. Só o Senhor pode dar um jeito em mim. Se o Senhor me transformar, se o Senhor me curar, eu vou viver para o Evangelho. E fiz um voto de fidelidade a partir dessa história aqui. Eu vou ser fiel. Eu não vou mais pagar lá em Mandé da Socinho, eu não vou mais pagar lá em Rivaldo, eu não vou mais pagar em farmácia, eu não vou mais pagar a ninguém. E se eu perceber que eu vou morrer, eu vou fazer empréstimo em todos os bancos que eu puder fazer empréstimo. Eu quero é lasqueira. Eu era doida, varrida. E eu disse, se o Senhor quiser me curar, mudar meu comportamento, mudar minha personalidade, eu vou ser fiel. Quando eu tirar o dinheiro lá na caixa, lá no caixa eletrônico, a primeira coisa que eu vou fazer é separar o dízimo e a oferta. Eu não quero nem saber que eu não vou mais pagar ninguém. Eu já estou desmantelada mesmo. Gente, Deus ouviu aquela oração. Mãe, eu tinha alguma coisa a ver com isso? Angelina não tinha nada a ver, Angelina sempre foi tão honesta a ponto de me fazer raiva, tão honesta. Ela voltava lá em Panguaçu para pagar, se fosse 20 centavos que ela ficasse devendo. Honesta até demais. Ela é muito honesta, sempre foi. Não puxou a mim, não. Eu sempre fui muito desmantelada. E fiz essa oração com fé, gente, ajoelhada, às 2 horas da tarde, atrás da porta do meu quarto. Eu disse, Deus, daqui para frente eu não governo mais nada. Eu não quero mais governar nada. O Senhor vai governar a minha vida. E aí, o primeiro pagamento, depois de que eu já estava na igreja, era tirar o dízimo e a oferta. Eu e ela fizemos um voto de fidelidade a Deus. Os nossos trabalhos continuam sendo o mesmo trabalho. Eu trabalhei 32 anos de merendeira lá no Caique. E ela continuou sendo professora, porque primeiro ela trabalhou no boticário, mas é a mesma coisa, eu gastava o dinheiro dela todo. E era nesse desmantelo todo. Porque, gente, onde não tem a bênção de Deus, não tem dinheiro que chegue. Tem gente que tem muito dinheiro e vive muito mais lascado do que uma pessoa que ganha salário. Porque dinheiro não é bênção. Bênção é uma coisa e dinheiro é outra. E não precisa dizer nada sobre mim, como Deus mudou minha vida. Porque o meu testemunho é o que responde pela mudança que Deus fez em mim. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Aquela Dalva não existe mais, ela morreu. Não existe mais aquela Dalva na história. E essa história da viúva, que não tinha nada, só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo para fazer o último bolinho, para assar e comer junto com o filho. E depois ia se deitar para morrer, porque não tinha mais nada. Eu disse, Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho amigo, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho crédito, eu não tenho vergonha, eu não tenho nada. Eu não tenho moral. A minha família não escuta, a minha família é uma família honrada, mas eu não escuto minha família, eu não me importo com ninguém. Ninguém tem o direito de dizer nada comigo, eu não aceito conselho de ninguém. Eu sou assim, Senhor. E o Senhor quer uma pessoa desse jeito? O Senhor tem coragem de me aceitar? Deus me aceitou, Deus me perdoou, Deus me curou, Deus pagou minhas contas. Sabe quantos anos faz isso? Conte aí de 2008 até hoje. Eu não tomo um comprimido de remédio, qualidade nenhuma.
Eu não tenho pressão alta, eu não tenho colesterol, eu não tenho diabetes, eu não sei nem se eu tenho corpo, porque eu não sinto dor de nada. Eu sei que eu tenho artrose, porque os meus dedos estão ficando tudo tortos. Na minha família, todos os meus parentes mais velhos têm artrose e ficam com os ossos entortam. Mas todo mundo que tem artrose e artrite, está ali uma que tem artrose ou artrite, eu não sei, vive com dores, né, Helena? Eu não sinto dor de nada, gente. Eu não sinto uma dor em uma unha, eu não sinto. Então, isso é ou não é uma cura? E sabe o que foi que eu fiz para Deus me curar? Eu aceitei o sistema financeiro de Deus na minha vida. Será que uma pessoa precisa ficar destruída para poder aceitar o plano de Deus? Vocês acham que precisa ficar destruído? Não, gente. Não. Nós podemos aceitar o plano de Deus na nossa vida a qualquer momento. Essa é a história do Antigo Testamento. Bom, e depois de um tempo nós não compramos mais fiado E a a ninguém. Bíblia diz que Deus manteve aquela família quando todo mundo estava morrendo de fome, não tinha comida nem na casa do rei. E Deus manteve naquela casa sem nunca faltar o alimento. Davi vai colocar a cenazinha aqui. Eduardo apaga aqui a luz da frente. Presta atenção, eu quero que essa história fique na cabeça de vocês. Gente, você deve ser fiel a Deus quando você estiver aperreado. Porque nunca mais você vai ficar aperreado. Diga amém. Amém. Se você tiver coragem de aceitar o sistema de Deus na sua vida, quando você estiver aperreado, pode ter certeza. Pode cobrar de Deus. Diga assim, Deus, por que o Senhor operou na vida de Dalva e por que o Senhor não operou na minha? Pode desafiar Deus. Deus gosta de ser desafiado. Faça voto. Deus gosta de voto. Experimente. Deus diz, faça prova de mim. Me insulte, me provoque. Deus é real, Deus é emocionalmente perto de nós. Deus é um Deus relacional, um Deus pessoal. Ele quer ter intimidade conosco. Davi vai botar o vídeo. Bota aí, Davi, o vídeo. E presta atenção no vídeo. Sarepta, cidade de Sidom. Esse é Elias. Essa é a viúva. Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Traze-me um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não temas. Vai. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Precisa fé, gente, para colocar Deus em primeiro lugar. Precisa fé. E a última farinha. A última farinha e o último azeite. A proposta de Deus é que primeiro seja para Deus. Não porque Deus precise de nada, mas porque nós precisamos ser abençoados por Deus. Deus só abençoa quem abre o coração. Deus não pode abençoar coração fechado. Naquele momento, o profeta representava a obra de Deus. Ele era o porta-voz de Deus. Ele era quem falava a palavra de Deus, a verdade de Deus para o povo. Ela precisava crer e fazer primeiro para ele. Porque ele disse, assim diz o Senhor, não faltará farinha nem azeite em tua casa, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Agora Elias ordena que ela vá fazer para ela e para o filho dela. Como fazer se não tinha mais? Deus opera milagres. Diga amém. Creia que Deus opera milagres na sua cozinha, na sua geladeira, no seu armário, na sua bolsa, no seu trabalho. Deus opera quando você abrir seu coração. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Quando você abre a mão para doar, Deus enche de bênçãos. Quando você fecha para não doar, fecha para não receber. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não é abençoado. É infeliz, é doente, é depressivo, se mata, comete suicídio, vive sozinho, os filhos abandonam, não tem paz. O que você tem para oferecer a Deus além de você mesmo? Entenderam essa história do Antigo Testamento? Foi essa história que mudou minha vida. Agora vamos para a história do Novo Testamento. E os eletricistas dão a luz. Vamos para a segunda história, que eu vou usar agora os ricos e a viúva pobre na época de Jesus. Jesus está aqui no templo de Jerusalém. E nós vamos para a segunda história de hoje. A sua história, Felipe. Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Diz assim: Jesus estava sentado perto do gasofilácio. Gasofilácio era uma caixa de madeira que está sendo representada aqui por essa caixa de papelão, que é onde as pessoas traziam as ofertas para o templo, para a igreja, né? Jesus estava sentado perto do gasofilácio, assistindo. Estava acontecendo ali um momento de adoração, de dízimos e ofertas no templo de Jesus. E os ricos levavam as suas ofertas e colocavam. Vamos lá, os ricos. Jesus estava olhando. Vamos um de cada vez. Levanta a mão e solte bem do alto. Aí. Olha, os ricos. A Bíblia diz que os ricos... Olha o que a Bíblia diz. Muito bem. A Bíblia diz que Jesus estava sentado assistindo e observava que o povo lançava as ofertas no gasofilácio. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vocês viram que elas levaram os copos cheios, porque naquele tempo o dinheiro era em peso, era em moedas, né? Levavam grandes somas de dinheiro e colocavam ali de uma forma barulhenta para que todos vissem que eles estavam doando muito. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Jesus diz assim: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, a tua mão direita. Não é para a gente tocar trombeta do que a gente faz. E Jesus assistindo, o verso 42 diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre
a viúva pobre depositou ali apenas 2 pequenas moedas, discretamente. Ela colocou as 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, e se retirou. E Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre, Jesus faz questão de repetir várias vezes, esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ricos. Então, gente, para Deus, quantidade não significa nada não. Deus não se importa com tanto de nada não. Deus se importa com o propósito do seu coração. Ele vê o que se passa aí dentro, não o tanto. 44, Jesus diz assim, verso 44. Porque todos eles, os ricos, deram do que lhes sobrava. Porém, da sua pobreza, aquela viúva deu tudo o que tinha. O único recurso que ela tinha para o seu sustento, ela levou para onde? Para a obra de Deus. Porque ela acreditava que aquele dinheiro pudesse ser bem utilizado para a obra de Deus. Gente, deixa eu abrir um parênteses para dizer um negócio aqui, então vai estar o vídeo. Olha, se você deixar de ser fiel, porque existem roubalheiras por aí nas igrejas, estude mais a Bíblia, até você encontrar um sistema que funciona nesse mundo de forma transparente. E um dia que você for lá na igreja onde nós congregamos, vocês vão ver esse sistema transparente. Porque todo mundo da igreja, da nossa igreja, sabe o que é feito com cada centavo que você doa. Nós não passamos a coleta de oferta porque o pastor precisa. Inclusive, vale a pena comentar aqui que vocês estão conhecendo o Evangelho sem saber quem é o pastor. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui nesse trabalho que nós estamos fazendo. Porque neste momento, nesse mês do ano, janeiro, a igreja adventista se divide em grupos para pregar o Evangelho. E ele, o pastor da nossa igreja, ele coordena 17 igrejas. Depois eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre o sistema, como funciona na igreja. Mas hoje eu só quero dizer para vocês que não interessa que pastor A, ou pastor B, ou pastor C de alguma igreja por aí não seja honesto. Não interessa. Interessa que existe no mundo uma igreja que tem um sistema financeiro único, que é o sistema bíblico e é transparente. Todo sábado lá na igreja, passa lá no telão, dizendo o que é feito com as ofertas. E para que é o dízimo. E como é que deve se processar o uso desses donativos, dessas doações para a causa de Deus. Então Jesus disse que aquela mulher viúva colocou aqui no gasofilácio mais do que os ricos. Porque ela deu a última coisa que tinha. E Jesus elogiou aquela viúva, mesmo sabendo que poderia aquele dinheiro não significar nada diante do dinheiro dos ricos. Não interessa se você pode dar 50 reais, 200, 20 ou 50 centavos. Deus não se importa com tanto. Deus quer abençoar quem é fiel. E Jesus disse, quem é fiel no pouco, quem é que sabe o resto do verso? É fiel no Também muito. é fiel no muito. Pois é, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não aprende a ser fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Tem gente que quando está aperreado, é bem humildezinho, pede oração, vai para a igreja, a gente ora, Deus abre porta de trabalho, porta de emprego, a pessoa começa a trabalhar, começa a comprar coisa, pendurar no corpo, e aí deixa de ir para a igreja. Mamãe, você profetizou, foi o pastor chegou. O pastor chegou, nem sabia da vida dele, não sabia nem para que ele estava. E há muitas igrejas que ele vai. Gente, fidelidade de dízimos e ofertas não é financeiro. Você não precisa esperar que melhore o seu salário, que aumente a sua renda. Não espere. Faça hoje um voto no seu coração
de colocar Deus em primeiro lugar. Davi vai colocar um videozinho aqui de dois minutinhos. Porque essa mensagem faz diferença na vida de qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Casamento destruído, intriga, dívidas, doenças, desemprego, conflitos, tudo. Se você aprender, se você entrar no sistema de Deus, tudo será resolvido de forma milagrosa. Assim como Deus resolveu a situação daquela mulher, viúva pobre. 2 viúvas. Incrível que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela exalta a história da viúva do Antigo. E no Novo também Jesus apresenta e exalta a atitude daquela viúva honesta. Quem aqui deseja ser honesto com Deus? Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus está vendo sua mãozinha, certo? Se você deseja, quem tem vontade já tem a metade. Deus não está perguntando se você vai ser fiel a partir de hoje, não. Deus está perguntando se você deseja ser fiel. Porque até o poder para ser fiel é Deus que coloca em nós. A Bíblia diz que Ele é quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Amém, gente? Amém. Quem acredita nisso? Levante sua mão. Amém. Deus seja louvado. Pronto. Só precisamos acreditar que Deus pode resolver nossa vida. Aonde a gente falhou, aonde a gente fracassou, entrega a Deus. Entrega a Deus que Deus resolve. Amém? Amém. Pronto. Davi vai botar um videozinho aqui só para complementar. Eu acabei de falar aqui do pastor. Pastor Fernando é o pastor da Igreja Adventista em todo o distrito de Açu e região. Acredito que alguns de vocês já conhecem o pastor Fernando. Pastor, ele vai só colocar um videozinho aqui. Eu vou chamar o senhor para cá, vou apresentar o senhor. Esse público aqui está conosco desde o mês de setembro. Antes da eleição nós começamos aqui toda semana. E agora nós estamos já na 13ª noite. E aqui está o público, o mesmo público, toda noite. Foi lá na banca comprar manteiga e queijo outro dia. Olha aí, já conhece. Muito bem, Davi vai colocar um videozinho aqui. Gente, as crianças que estão aí pode ficar sentadinha aí com a roupinha, já a gente tira, viu? Presta atenção nisso aí. Se a nossa vida estiver assim, gente, vamos dar um jeito nisso. Vamos acreditar em Deus. Presta atenção. Presta atenção. Olha. Aí é a sua vida. Casa. Obrigado. Tem que pagar a prestação da casa, né? Muita gente paga aluguel. Obrigado. Obrigado. Tem que pagar transporte, combustível. Eu não poderia, talvez só no cotidiano. A moda, comprar roupa nova. É. Beleza. Hobbies. Olha. Tudo que você faz gastando dinheiro. Cartão de crédito. Esqueça os juros. Eu estava falando há pouco tempo para vocês de cartão de crédito, de fatura que vence, que outra fatura chega. Educação. Aí, os pobres por menino tem que comprar material escolar, né? Aí o pai vai espremendo de um lado, espremendo do outro. Deixa faltar onde deveria sobrar. O menino vai para a escola, não aprende nada. Vai só dormir. E Deus? Que parte você dedicou a Deus? Deus é para ficar por último ou Deus tem que ficar em primeiro? Quem acha que Deus tem que ficar em primeiro lugar? Pois é, para isso Deus deixou o sistema financeiro bíblico. Não é invenção de pastor. É uma invenção de Deus para abençoar você. Assim como Deus abençoou a viúva de Sarepta e assim como Deus elogiou a pobre viúva do Novo Testamento. Quem crê, diga amém. 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 Antes de fazer a oração, vou convidar o pastor para dar uma boa noite aqui para vocês. Olha aí, pastor Fernando.
irmã Dalva, boa noite, prazer em revê-la, grande. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Deus abençoe. Eu estava vendo as fotos de vocês aqui. É muito bonito ver pessoas que gostam de Deus. Não é verdade? A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não é bonito isso? Então, vocês só estão aqui porque gostam de ouvir a palavra de Deus. E só gostam de ouvir a palavra de Deus porque vocês são de Deus. Amém. Então, a pessoa que não é de Deus, você fala de Jesus, ela corre. Eu vou ali, eu volto, não tem um segundo. Não tem gente assim. Você conhece alguém assim? Que não suporta um segundo. Não suporta um segundo. E vocês estão aqui desde setembro, ouvindo a mensagem do Senhor, querendo conhecer a Jesus. São pessoas dignas de nossa admiração. Deus recompense. Eu tenho orado por vocês, tenho pedido que Deus defenda, ajude, proteja, dê soluções, socorro, saída, bênçãos e mais bênçãos. Essa é a nossa oração. Nós escolhemos esse setor aqui para passar um tempo orando pela vizinhança, orando pelos moradores, orando pela cidade de Açu. Eu cuido de 17 igrejas e ali eu supervisiono, né? Mas temos os líderes das igrejas locais, né? Irmã Dalva e Eduardo são os líderes da igreja do Dom Eliseu, que adotou vocês aqui. Depois, sim, essa igreja chegou aqui, essa rua ficou muito em paz. Oh, meu Deus, que bem, que coisa linda de ouvir, rapaz. É bênção de Deus. Amém, meus irmãos. Onde Deus chega, chega a paz. A Bíblia diz: grande paz tem os que amam a lei de Deus, e para eles não há tropeço, né? Que coisa boa. É sinal de que tudo isso é verdadeiro, de que Deus existe, de que existe o povo dele nesse mundo, né? E realmente, queridos, a vida da gente melhora quando a gente busca a Deus. Amém, queridos? A vida da gente melhora, a nossa vida melhora. Eu tenho um texto da Bíblia que eu vou citar de cabeça, depois você olha em casa. É Mateus capítulo 6, versículo 33. Não sei se Davi tem jeito de colocar ali, não? 6,33. Buscai em primeiro lugar. Será que está certo? Vai demorar um pouquinho, né? Mas eu vou citar aqui. O texto diz assim. Esse texto Jesus está falando com relação às pessoas que se preocupam muito com as coisas. Se preocupa o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Então, aí Jesus disse para eles: não sejam como os gentios que se preocupam com essas coisas, mas vocês busquem, o texto está dizendo, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque em primeiro lugar fazer o que Deus pede, que as outras coisas serão acrescentadas. Aqui tem uma promessa, né, que deixa a vida da gente tranquila. Aqui esse texto está me dizendo que Deus é quem sustenta a gente. Amém, queridos? Amém. Já pensou? Deus alimenta até os animaizinhos. Ele disse assim: olha as aves do céu, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Olha as aves do campo. Olha, Deus manda todo dia. Todo dia Deus manda. E Jesus disse assim: e vocês
será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí Deus diz assim: homens de pequena fé. Em primeiro lugar, meus irmãos, peça a Jesus para você acreditar no que a Bíblia diz. Peça isso. Diga como Pedro: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, acrescenta a minha fé. Pedro foi sincero, né? Me ajuda a acreditar mais. Irmãos queridos, Deus disse que se nós acreditássemos mais e buscássemos fazer a vontade de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas. Amém, meus irmãos? Essas outras, as coisas que Ele vai acrescentar é alimento, é vestuário, é saúde, é aposentadoria, é saúde, é resolução de problemas. E Mandava falou de separar uma parte do que a gente recebe, do que Deus nos dá, para ajudar a obra de Deus a continuar. A obra de Deus é importante, sim ou não, meus irmãos? A obra de Deus pode se acabar? Não. A obra de Deus me salvou, irmãos. Eu sou pastor há 5 anos, mas 20 anos eu passei na igreja sendo irmão que nem eles e vocês. Depois é que eu me convenci que eu tinha que ir pregar o evangelho ali como líder. E, irmãos, 20 anos eu passei servindo a Deus e ajudando a. Mas foi a coisa melhor que eu já fiz na minha vida, irmãos. Quando eu aceitei com 18 anos, quando eu volto para visitar meus pais, eu fui lá agora nessas férias. Eu não vim, estava de férias. Eu digo: mamãe, cadê fulano de tal? Meu filho fulano de tal morreu. Morreu, mano. Colega daquele tempo, né? Da juventude. Porque eu saí e fui morar em outro lugar. Fiquei 25 anos fora lá de onde mamãe. Não esqueci. Fulano de tal se viciou naquelas coisas erradas e morreu, assassinado. Meu Deus, que fizeram isso com João Paulo. Tão boa gente que era. E o fulano de tal, ela disse: não, fulano de tal está preso, está falsificando cheque do cliente. Meu Deus do céu. E fulano de tal, não, fulano de tal mexendo com as mulheres alheias. Aí o cabra foi, a mulher tinha marido, o marido matou. Lá na Paraíba, muito perigoso, irmão. Fazer uma coisa dessa morte. Aí, minha filha. Então, isso está na. Deus aceita isso ou Deus proíbe, irmão? Deus proíbe. Deus está querendo deixar a vida da gente sem alegria ou está querendo proteger a gente para não acontecer desastre? É isso que a palavra de Deus existe, irmão. Pecado não presta não, leva à morte. Então, o que Deus pede aqui para fazer é para proteger a nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu estou aqui, olha, até aqui zerado, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, entrei com 18 anos, 19 me batizei e estou aqui, larguei bebida, não fui atrás de cigarro, nem droga, nem nada. Eu estou aqui, não vim. Por dentro, por fora eu não estou não, né? Mas por dentro eu estou. Está tudo esse cabelo do branco. Debaixo do braço. Mas porque eu estou. A maior arma. Tô, minha filha. Olha, essa palavra, essa arma aqui, eu escapei porque essa palavra ela veio do meu braço e entrou aqui, ó. Aonde? No coração. Carrega ela debaixo do braço. Não quero nada. Aí um dia estava minha esposa e minha cunhada, né? Disse: vamos ver se a gente pega Fernando. Aí a minha cunhada foi, ligou no meu celular e disse assim: alô, meu amor. Aí eu olhei o telefone tocando, eu atendi. Alô, meu amor, quando é que nós vamos nos encontrar? Aí eu olhei aquilo ali, eu disse: é o quê? Amor. Eu digo: misericórdia. Tranquilo o telefone. Aí minha esposa e ela bolaram de rir, estavam as duas comendo pastel na lanchonete, bolaram de rir. Ela, a que falou aquilo, riu tanto que tossiu, sujou o ombro todinho de pastel. Aqui, elas rindo porque eu não caí na tentação.
Irmãos queridos, se eu tivesse caído, hein, tinha perdido a mulher. Misericórdia. E achar uma boa esposa desse tempo tá difícil, não tá? As boas esposas que tinham, o povo já pegou. Tá? Tem algumas ainda que não. Ainda tem algumas ainda. Mas os homens não enxergam. Pronto, o problema é esse. Então, queridos, é um pequeno depoimento. Pronto. Agora. Ainda tem ainda, graças a Deus, né? Mas, queridos, então eu quero dizer a vocês, pronto. Mas Deus guia, meu filho. Deus dirige, meu filho. Ele traz para quem pede a Ele. Aquela pessoa boa, Ele traz para quem pede a Ele. Amém? Mas, queridos, eu queria só dar esse depoimento a vocês. E para que você tenha fé. Para que você não duvide de Deus. Para que Mãe, você já deu as fichas? receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Para caminhar para a igreja. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para a irmã aqui. Quem não tem fé, a gente tem que ter fé, meus irmãos. Dona Socorro, entendeu? Amém, com certeza. Não é o melhor, gente. Foi a melhor coisa da minha vida, irmãos. Louvado seja Deus. Estou aí, eu e a mesma esposa, 25 anos, 3 filhinhos. E a filha me deu uma netinha, coisa mais linda do mundo, irmão. Aprendeu está com 1 ano, aprendeu a andar e agora aprendeu a correr. Ela bota a cabeça para frente assim, os ombros para trás, parece uma galinhazinha aí, sai nas carreiras. Tá aqui, tem que pegar para ver se não cai, meu Deus. Brincando com os cachorrinhos, tá um prazer. Então, gente, para que vida melhor? Né? Será que... Então eu quero dizer para vocês que não deixe de colocar em prática o que vocês estão aprendendo. O que Deus está ensinando para vocês é para o bem de vocês, para consertar a vida de vocês e para evitar da vida dar errado. Amém, meus irmãos? E ainda vocês vão ganhar o céu. Amém, gente? Amém. Além de uma vida boa aqui na terra, você ainda vai ganhar o céu, meu irmão. Diga amém. Amém. Você vai ter Deus perto de você, toda hora lhe dando paz. Em nome de Jesus. Não tem dinheiro que pague isso. Que Deus abençoe vocês. Eu vou entregar aqui para a irmã Dalva fazer oração. Pode orar então? Então vamos fazer oração. Pastor, ore por essa panela, porque tem dentro dessa panela nós vamos comer já. Eita, tem uma coisa boa aqui, rapaz. Mas me interessa. Aqui. É bênção. Olha, onde tem comida tem alegria. Pois é, vamos fazer oração, né? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos, Jesus? Vamos aqui falar com o nosso Deus aqui. Quando alguém é muito importante, a gente não aplaude de pé, né? Fulano foi aplaudido de pé, grande. Aí, e Deus? Vamos ficar de pé diante dele, né? Vamos levantar. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai Celestial. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa presença. Nós ouvimos uma coisa muito linda. Depois que os irmãos trouxeram a palavra de Deus, essa rua teve muita paz. Amém. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Que o Senhor mostre para os meus irmãos que é somente um pouquinho. O que eles estão recebendo aqui é somente um pouquinho do infinito que o Senhor dará para eles. Verdade, Deus. O Senhor vai cuidar. E eu peço que traga prosperidade para eles. Sim, Deus. Traga saúde, Senhor. Sim, Deus. Traga proteção, Senhor. Sim, Senhor. Livramento de inimigos, Senhor. Sim, Deus. Segurança, Senhor. Sim, Deus. Sabedoria. Amém. Amém, A Deus. tua presença. Sim, Deus. Hoje nós estudamos que o Senhor pede um pouco daquilo que o Senhor nos dá, para que ajudemos a tua obra
a salvar mais pessoas. Como um dia nós somos salvos. Sim. E o Senhor promete que vai derramar bênçãos sem medidas para aqueles que creem e que são fiéis em ajudar a tua igreja. Verdade. Que o Senhor dê a todos esses amigos aqui as mais ricas bênçãos do céu. Amém. E a bênção maior, dê a eles vontade de ir para o céu, vontade de serem salvos, vontade de, quando esse mundo for destruído, eles escaparem para cima. Amém, Deus. Para o céu com Jesus. Amém, Deus. Dê a eles e a mim, a todos nós, paixão por Jesus Cristo. Sim, Deus. Dedicação a Deus. Porque eu sei que tudo o Senhor devolverá para eles. Verdade. Tudo mais que eles precisam não vai faltar. Verdade. Porque o Senhor é nosso pastor. E nada Sim. nos faltará. Verdade, Senhor. Amém. Seja, meu Deus, com esse alimento, abençoe. Abençoe em tudo. Prepara eles para a grande e linda festa que haverá sexta-feira. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, gente, pelo carinho, viu? E agora, balança o pote que tem uma cesta básica aqui, ó, para sorteio. E hoje quem vai tirar é a